Irmãos, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, os versos de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Esse texto fala da chamada de Deus a Abraão e as promessas que Deus faz. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Esse texto da Bíblia, ele nos mostra onde e como Deus quer abençoar cada família da terra. Deus escolheu Abraão. E quando Deus chama Abraão, Abraão habitava em uma grande nação. Abraão estava vivendo na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Hoje seria o Iraque. E Abraão, ele era alguém que tinha uma experiência com Deus. Senão Deus não o teria chamado. Nós aprendemos, através desse texto, que Deus tem um projeto para a raça humana. Deus nunca se esqueceu de nós. Deus nunca se afastou de nós. Muitas vezes, diante de situações que fogem ao nosso controle, nós perguntamos: onde Deus está? Deus está sempre no mesmo lugar. Não foi assim que aconteceu, por exemplo, quando a nação de Israel, muito tempo depois de Abraão, no tempo em que Uzias reinava sobre Israel, houve um momento quando aquele homem se levanta e a esperança da nação toda estava sobre o rei Uzias. E ele acreditava que realmente ele seria o salvador de Israel, como ainda hoje surgem salvadores da pátria, em muitos lugares dessa terra. E diz a Bíblia que aquele homem que foi escolhido por Deus, Deus lhe deu capacidade para reinar. Ele reinou durante muitos anos, mais de 50 anos. E chegou o momento quando a vaidade subiu na sua mente, tomou o seu coração, e ele resolveu fazer além do que ele podia fazer. E diz o texto que a mão de Deus o feriu, e ele morreu comido de bichos. E então o profeta Isaías, que era um estadista, um homem de governo, ele entra no templo e ele diz: no ano quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, embora da perspectiva do tempo do profeta, a terra estava toda agitada, sem governo, ele disse: eu vi o Senhor, e o Senhor estava assentado no seu alto e sublime trono. Irmãos, Deus não perde o controle de nada. E quando Deus chama a Abraão, Deus o chama não por causa de Abraão,
Deus chama Abraão por causa do amor que Deus tem para com aqueles que estão longe da presença de Deus. Quando Deus nos permite sermos alcançados pela sua graça, há um projeto de Deus a partir da vida de cada discípulo, ou seja, você e eu, de sermos resposta de Deus no mundo de tantas perguntas sem resposta. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas o projeto maior de Deus era que Abraão fosse uma bênção. Deus abençoa você, Deus me abençoa para que nós sejamos bênção. Nós vivemos num mundo cuja mentalidade é completamente egoísta, voltada para nós mesmos. Mas ser discípulo de Jesus é ter uma mente aberta, voltada para o fato de que nós estamos aqui, não para sermos aqueles que vamos usufruir de tudo que esse tempo nos traz, mas estamos aqui para ser um canal da bênção de Deus para aqueles que não o conhecem. Se tu uma bênção, disse Deus a Abraão. Para ser uma bênção, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O texto começa: falou Deus a Abraão. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada. O IBGE afirma que nós somos cerca de 40% da população brasileira é evangélica. E o Brasil está do jeito que está. Eu penso que nós não precisamos de mais evangélicos no Brasil. Alguém vai dizer: pastor, o senhor está doido? Não, não precisamos. Nós precisamos de discípulos de Jesus. Uma coisa é ser evangélico, outra coisa é ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo é aquele que tem impacto na sua vida pela presença do Senhor, é aquele que ouve a voz do Senhor para ser bênção. O Senhor falou a Abraão e Abraão ouviu a voz de Deus. Irmãos, eu percebo que muitas vezes Deus está falando, Deus está trovejando, Deus está gritando e nós não ouvimos. Como é que podemos ser bênção? Disse Deus a Abraão. Deus tem muitas maneiras de falar. O autor dos Hebreus disse que Deus, no capítulo 1, versos 1 e 2, que Deus antigamente falou de muitas maneiras. Mas ele afirma que hoje Deus fala através de Jesus Cristo. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, precisamos estar conectados com Ele, através do seu Filho e através da palavra de Deus. A nossa ideologia, nossa filosofia, tudo isso é vão, diante da clara voz de Deus, que fala ao coração de cada um de nós, dizendo: ser uma bênção. Deus tem falado para mim, Deus tem falado para você. Deus tem falado a nós, dizendo: aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Ou nós nos arvoramos em nossa capacidade intelectual, em nosso conhecimento acumulado, e achamos que podemos ter saída, solução, resposta, onde de fato resposta não há. Deus quer que sejamos uma bênção, mas para isso precisamos ouvir a sua voz. Além de ouvir a voz de Deus, Abraão creu em Deus. Deus disse: Abraão, sai do meio dos teus parentes, ou seja, ele precisava deixar a sua área de conforto, ele precisava experimentar uma nova realidade. Não é fácil, meus irmãos, crer em Deus.
Não é fácil. Até porque a fé não é lógica. Como é que Deus chama um homem que está com a sua vida toda estruturada em uma cidade? E Deus o chama, e não somente o chama, mas faz a ele promessas que, do ponto de vista humano, eram inconcebíveis. Deus diz a ele: você vai ser pai de uma grande nação. Abraão não tinha filhos. Mas nós precisamos crer que Deus, somente Deus, sabe o que é melhor. Quer ser uma bênção? Bênção, creia em Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu não vejo além, nem você. Mas o Deus da Bíblia, Ele vê além. Deus nos chama para ser bênção, e para ser bênção eu tenho que estar com o meu ouvido afinado para ouvir Deus falar. Eu tenho que estar com o meu coração disposto a confiar em Deus, mesmo contra as evidências humanas. A Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele não soubesse para onde ia. Por isso que eu digo que a fé não é lógica, porque Deus não dá todas as respostas quando nós queremos tê-las. Deus diz: vai. Deus diz: sai. E nós precisamos obedecer. Um dos grandes empecilhos para a nossa fé em Deus é a nossa lógica humana. Nós fazemos nossas contas, nosso raciocínio e pensamos: isso não vai dar certo. Não estou convidando ninguém a fazer loucura, mas estou propondo que nós criamos mais no poder de Deus. Vamos crer no poder de Deus. Para ser uma bênção, precisamos obedecer. E, meus irmãos, não existe meia obediência. Ou nós obedecemos totalmente, ou nós não obedecemos. Na vida com Deus não existe meia obediência. Ou fazemos o que Deus mandou, ou nós não estamos obedecendo. Deus chamou Abraão para ser uma bênção a partir da sua família. E Deus disse que a partir da família de Abraão, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Vamos trazer esse texto para mais junto de nós. Eu e você fomos chamados para ser uma bênção a partir da nossa casa. Não são poucas as vezes que nós olhamos, e convivência em família, todos sabemos, não é coisa simples. E oramos tantas vezes: Senhor, abençoa meu esposo, a minha esposa, meu filho, meus pais, abençoa-os. Mas a proposta de Deus é totalmente contrária a essa. Deus diz: sê tu uma bênção. É fácil eu pedir para Deus abençoar meus filhos. Até porque eu jogo o problema para Deus. É fácil eu pedir para Deus abençoar minha esposa, porque eu jogo para Ele o problema. Ele que vai abençoar. É fácil você, irmã, pedir para Deus abençoar seu esposo, seus filhos, porque você está jogando para Deus. Mas o que Deus quer, não é isso. Deus quer que eu seja uma bênção. E para ser uma bênção envolve um comprometimento total, obediência completa ao projeto de Deus. Essa semana eu estava pensando nessa situação. Como disse há pouco, sobre o nosso país. E eu parei de orar para Deus abençoar o Brasil. Passei a orar: Senhor, me ajuda a ser bênção nesse Brasil.
a minha maneira de falar, quando eu puder estimular pessoas, incentivar, mostrar para elas o que é esta nação, ser uma bênção. Irmãos, quando nós mudamos o nosso foco, em vez de querer que os outros sejam abençoados, ou que nós sejamos abençoados, nós nos tornamos bênção. Então, Deus começa a fazer milagres. E olha o que Deus diz na sua palavra a Abraão. Abraão, ser uma bênção. E quando você é bênção, Deus diz, eu vou abençoar quem abençoar você. E vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Quando há em nós a disposição de ser bênção para as pessoas. Bênção para a nossa família. Bênção para a nossa igreja. Então, Deus há de abençoar a quem nos abençoar. Deus nos chamou para ser bênção e não para ser maldição. Vou repetir. Deus chamou a você e a mim para ser bênção e não para ser maldição. O que eu e você podemos fazer para o outro a partir da nossa casa, da nossa família? Pense nisso. Ah, pastor, mas meus filhos não merecem que eu faça isso. Deus não está perguntando se merece ou não merece. Ser uma bênção. Pastor, ser uma bênção? Ah, mas os irmãos da igreja não merecem. Não é nem essa a pergunta de Deus. Deus nem pergunta, analisa, afirma, seja uma bênção. Seja uma bênção. Do que eu e você podemos ser bênção na vida das pessoas. Essa é a proposta da Bíblia. Irmãos, a solução para os problemas da família, e quando Deus abençoa a família, Deus abençoa a nação, é que nós possamos ser uma bênção nas mãos de Deus.